Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à saga do Lightburn. Eu vou tentar responder algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo nos comentários. Vou tentar fazer algumas configurações para ver se com algumas configurações eu respondo várias questões, mas bora lá então. Então, neste vídeo eu vou responder algumas perguntas, eu já vou compartilhar a tela com vocês aqui. E neste vídeo nós vamos falar sobre a máquina de diodo, que algumas perguntas elas são sobre a máquina de diodo. Então, sem mais delongas, vamos lá ao conteúdo, né, pessoal? Bora lá. Mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo de mais vídeos. Se você que trabalha com laser, ativa as notificações que você vai receber muito conteúdo da comunidade Profissão Laser. Bom, aqui pessoal, o Fernando aqui ele está falando de um erro número 5. Eu não vou falar nesse vídeo sobre esse erro número 5, eu vou trazer um conteúdo especialmente falando desse erro número 5 aqui, porque ele deve ser uma dor para muitas pessoas, tá? Tem como você mandar o projeto desse pezinho que você faz na sua máquina? Será que é este pezinho aqui? Deixa eu mudar aqui. Será que é este aqui, o pezinho? Comenta aí pra mim, Cleiton. Comenta aí pra mim, Cleiton, se é este pezinho aqui de acrílico. Se for esse pezinho, eu disponibilizo aí no próximo vídeo pra você, tá bom? 3. Qual desses programas você buscou manualmente? Buscar manualmente o... Bom, será que você está falando do GRBL para buscar manualmente? Em qual desses programas manualmente devo colocar? Se você... Talvez você esteja falando da instalação, primeiras configurações, instalação. Então, você vai ter que achar o GRBL, né? Que é quem vai controlar a sua máquina. 3, beleza? Que é igual a mim, 10 watts. Essa configuração serve para TTS 10. Esta configuração. Então, qual é esta configuração? É esta pergunta que eu vou receber ou que eu vou responder hoje. Qual é essa configuração? Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela aqui. Qual é essa configuração? Na verdade, no vídeo que eu falo da configuração é ajustando a calibragem da área de trabalho, mas para galvo. Meu amigo aqui, ó, Morgan Cesp, não sei se é assim que fala o nome, mas o arroba aqui, essa configuração serve para TTS 10. Na verdade, não. A configuração do vídeo que eu fiz aqui, configurando a área de trabalho, ele serve para as máquinas galvo, ok? Que a gente faz a calibração da área de trabalho, perfeito? Mas hoje eu vou fazer esta configuração para a TTS 10, perfeito? E aí fazendo para a TTS 10, eu quero responder esta pergunta aqui e ver se eu ajudo o outro meu amigo aqui, que é o GRP Consult. Ele também falou que ele tem uma máquina de 1500 por 1500, mas está dando uma diferença de 1 milímetro no final do desenho. Eu não sei se é no final do desenho ou se é no final do corte. Quando corta o material, ele dá uma diferença de 1 milímetro menor no final do desenho. Eu acredito que o corte ele fica menor que o desenho, ok? Então, existe um ajuste no Lightburn para as máquinas de diodo e nós vamos fazer isso junto. Então, eu estou com a minha máquina de diodo aqui. Tanto é que tem uma chapa aqui, ó. Não sei se esse lado vai ficar muito brilhante. Não sei se vai... Tá legal, mas tá bom também. Então tá ali. Então tem uma chapa ali, é um MDF revestido, tá, pessoal? Meu objetivo não é cortar ele, mas meu objetivo é ajustar a área do tamanho aqui. Isso daqui é uma tabela de regulagem dela que eu acabei fazendo já aqui, mas não é isso que eu vou fazer hoje. Tá meio envergado esse MDF aqui, mas beleza. Então, meu objetivo não é cortar. Na verdade, eu não fiz ainda nenhum vídeo falando sobre a saga de cortar alguma coisa, né? Nós vamos chegar nesse ponto. Ok? Vou deixar alguns parâmetros de corte para vocês, mas vamos tentar fazer uma configuração da área de trabalho. Da área de trabalho não, para cortar o que a gente precisa, que é a calibragem na máquina. Então vamos lá. Se eu, neste momento aqui, eu estou com a minha máquina, ela está desativado o meu eixo rotativo, ó, desativado o meu eixo. Eu vou começar, nesses vídeos agora, pessoal, eu vou começar a dar dicas importantes. Tá? E vou começar a relembrar talvez algumas coisas que eu falei e o que eu não falei, a partir de agora eu vou começar a falar, tá bom? Então, uma das coisas muito importantes, por exemplo, sim, a minha máquina é uma 2-3 de 10 watts, tá? E ela não tem final de curso. Então, eu não faço home nela. Então, eu não uso
coordenadas absoluta. Ou eu uso a coordenada do usuário, ou eu uso a coordenada da posição atual, tá? Porque fica mais difícil eu pegar uma coordenada absoluta de uma máquina que eu não tenho final de curso, tá bom? Se vocês quiserem que eu mostre como ajustar uma câmera ali em cima da máquina, que a gente ajusta a área de trabalho e a gente coloca uma peça e aí a gente grava em cima daquela peça, usando essa câmera, o Artburn tem esse recurso. Se vocês quiserem que eu traga esse conteúdo, escreve aqui nos comentários. Fernando, faz o vídeo mostrando como faz a configuração da câmera e calibragem da câmera no Lightburn. Eu faço o vídeo, só que tem que ter uma quantidade boa de comentários pedindo esse vídeo, porque senão eu entendo que ele não é relevante, beleza? Então, eu posso usar a origem do usuário. O que é a origem do usuário? Eu vou clicar a origem e eu vou começar a partir daquele ponto fazer uma gravação. Tá. Aqui do meu lado, eu tenho um botão aqui que eu consigo fazer minha máquina andar para direita ou para esquerda. Então, ó, eu trocando a tela agora aqui, eu tô andando para direita ou para esquerda. Se eu colocar movimento, desabilitar o movimento contínuo, tá? Se eu desabilitar este botão aqui, ó, de movimento contínuo, deixar ele desabilitado, e eu colocar aqui uma opção aqui de 100 milímetros, e eu mandar ele andar, a minha máquina ela vai ficar andando 100 milímetros sozinho. Agora eu tô com essa câmera aqui, eu consigo mostrar tudo aparecer e boa. Se eu altero aqui para 50 e eu não deixo o movimento contínuo desabilitado, eu mando ele voltar aqui, ele vai voltar a 50 milímetros para minha direita, ok? O meu ponto de referência, ele tá aqui, ó. A máquina parte desse canto aqui, então seria o canto superior direito, tá bom, pessoal? Então, aqui a minha máquina tá lenta por causa da velocidade. Eu posso deixar aqui, por exemplo, 1000 aqui agora, e aí ela já fica mais rápida, tá bom? Esse deslocamento aqui que eu fiz a alteração. Legal, perfeito. Então, se eu cheguei nessa posição aqui, eu posso definir a origem a partir daqui. Se eu pegar agora aqui e desenhar um quadrado aqui, e eu vou falar que esse quadrado eu não vou preencher, eu vou colocar uma linha, e eu vou deixar meu cadeado aberto, e vou colocar aqui um tamanho de 30 por 30 aqui, observem o ponto verde aqui, ó, que é onde que ele vai começar a cortar. Se eu quiser que ele corte aqui de cima, eu vou alterar essa posição inicial aqui em cima, tá? Então, quando eu venho aqui, dou 2 cliques aqui, ele me abre esta tela aqui, e aqui eu vou colocar a velocidade. Eu quero aqui, por exemplo, 1500 de velocidade, é uma velocidade lenta. Eu vou colocar 30% aqui, que é a potência de corte. Modo corte constante. Eu tenho a opção de desativar e a opção de ativar. O modo constante significa que ele vai ficar 100% do momento do corte em 30% da velocidade, em 30% da potência. Não vamos mexer aqui ainda, vamos deixar no comum. Eu vou dar um OK. Aí, quando eu dou OK, ele sai dessa tela e aí eu já tenho a configuração aqui, ó, 1500 por 30, e já aparece na minha janela também aqui, ó. Eu posso ajustar aqui, ó, ela, contagem de passe e tudo mais. Então, eu tenho aqui agora um arquivo que ele vai cortar a partir do ponto que eu vou falar que é a origem do usuário, que já está aqui a origem do usuário. Eu posso definir a origem aqui e se eu mandar cortar, já é para ele cortar, tá bom? Então vamos fazer um teste, ver se ele vai estar cortando. Vou dar o início, tá falando que eu não selecionei, porque tá escrito aqui embaixo, ó, cortar gráficos selecionados. Então agora está selecionado. E aí diz que cortou. Na verdade não cortou, marcou, ok? Então, tá aqui a minha marcação. Se tiver meio ruim, pessoal, eu vou fazer outra. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá aqui, ó, a marcação, tá? Então, o que acontece? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir. Por quê? Porque não adianta eu ter uma máquina que vai cortar e gravar. Se eu mandar ela fazer um quadrado de 30 por 30... ela me fazer um quadrado numa medida qualquer. A minha máquina aqui, se eu cortasse ela ia ficar com 30 por 30, 29,96, 30 por 30. Se eu cortasse ela, ficava mais fácil de eu medir no paquímetro, né? Mas eu não cortei. Meu objetivo agora não é cortar ainda esse material. Não quero cortar, mas eu quero ajustar ele aqui. Então tá. Então, devolvendo ele aqui, esse lado aqui vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil para eu poder mostrar para vocês. Então agora eu quero estragar a minha máquina. Por que você vai estragar a sua máquina, Fernando? Eu vou estragar a minha máquina porque eu vou abrir uma janela e nessa janela eu quero estragar a minha máquina. Então, agora eu quero estragar a minha máquina.
Mas como que você vai estragar a sua máquina? Eu vou estragar minha máquina porque eu imagino que alguém queira a configuração porque a máquina não tá legal, né? Então bora lá estragar minha máquina. Antes, deixa o seu like nesse vídeo. Não esqueça, porque se você está assistindo até agora, significa que o conteúdo está sendo relevante. Então eu vou clicar em editar configurações da máquina e ele abriu aqui a minha máquina, ok? Configurações da máquina. Ele abriu a minha configuração aqui da máquina. Vocês estão acompanhando aí, né? Perfeito. Eu tenho aqui uma ferramenta que é calibrar o eixo X e Y, ok? Então, eu vou pegar agora a minha chapinha aqui e vou fazer uma marcação. Vou pegar esta caneta e vou fazer uma marcação aqui. Eu vou fazer essa marcação para vocês orientarem mais fácil aí. Então, o que eu cortar aqui neste eixo é o X, tá bom? O que for neste eixo aqui é o Y. Ficou fácil, né? Sabe por que ficou fácil? Porque agora que eu colocar aqui, ó, na hora que eu colocar a minha chapa ali, ó, vocês estão vendo. Então, na hora que eu vou andar com o meu carro para cá, eu estou andando em X. Na hora que eu andar ele para cá, eu estou andando em Y. Perfeito? Ok? Então, aí eu vou aqui em editar, configurações. Eu vou falar que eu gostaria de andar em X 30, mas eu vou falar que a máquina andou 40. Eu vou mentir para ela se estragar, ok? E aí eu vou dar um gravar. E aí eu vou gravar e vou sair, ok, pessoal? Então, aonde que é o X que está marcado lá, ele é para dar um pau. Então eu vou dar um pau não, ele vai mudar a medida para mim. Então eu vou definir a origem aqui novamente, tá? Vou selecionar o meu arquivo e vou mandar ele cortar. Pronto. Aí, ó, observem que essa medida aqui em cima, ó, já ficou menor do que aqui. Tá? Porque eu mexi em X. Então, eu menti e a minha máquina perdeu a referência. Então, agora aqui, ó, eu estou com 22,4 milímetros. Eu não tenho mais 30 por 30. E se vocês observarem o meu desenho aqui, ó, ele tá 30 por 30. A minha largura, que seria o X, ele está 30 por 30. Então, nesse momento aqui, eu perdi a referência da minha máquina. Tá bom? Eu perdi a referência de tamanho. Então, isso é muito importante, a gente fazer a referência de tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estragar ela mais um pouquinho. Eu vou lá em menu editar, configurações da máquina, calibrar eixo. Eu vou mudar agora aqui, ó, para Y. Observem onde eu mudei aqui, ó, Y. Eu vou falar que eu queria cortar 30, ou que é a medida que eu coloquei, mas ele me cortou 20, quer dizer, ela vai aumentar, tá bom? Aí eu vou gravar. Aí aqui, ó, eu vou gravar. Na verdade, ele já falou para mim aqui, ó, configurações do controlador lidas com sucesso, tá bom? Eu vou dar um gravar novamente aqui, mas ele não vai mudar. Vou dar um OK. E aí eu vou mandar cortar novamente. Vou mandar ele cortar novamente. Aqui. Então piorou a minha situação. Porque onde estava com... Agora eu tô com meus dois eixos descalibrados, né? Agora onde estava no Y correto, eu fui para 45 milímetros. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o correto, perfeito? Então agora eu vou chegar lá na minha ferramenta. Então antes de eu fazer isso, então imagina que eu peguei, instalei agora a minha 2-3 10 watts, ou a minha qualquer máquina de diodo, ou CO2 com DSP, qualquer máquina que você colocou plana, você precisa calibrar os dois eixos, tá? Então imagina que eu fiz um desenho aqui e ele saiu nessas medidas que estão aqui, saiu errado, tanto no X quanto no Y, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou medir, por exemplo, o meu X aqui. Aqui no meu caso, ó, o meu X, eu vou marcar para vocês aqui, ele deu 22,46. Tá marcado aqui. E agora eu vou pegar o Y. 45,15. Eu mexi um pouquinho. Não, tá lá. 45,15. Tá? E eu marquei aqui 45,15. Este é o meu caso, a minha máquina que está com esta regulagem, né? No meu caso, minha máquina. A máquina de vocês vão ter que jogar medir para fazer essa conferência. Eu aconselho vocês não fazer essa conferência com régua.
Eu aconselho fazer essa conferência com paquímetro, porque o que acontece? Se você está roubando em 30 milímetros, por exemplo, 1/10, e aí se você pega a sua máquina que ela é maior, você acaba acumulando este erro nas peças maiores, ok? Tá, Fernanda, mas como que eu faço então, se eu não tenho paquímetro? Se você não tem paquímetro, eu aconselho você fazer duas coisas. Primeira coisa, comprar um paquímetro. Ah, mas eu tenho uma régua e eu quero fazer hoje porque eu preciso gravar hoje, perfeito. Então, o que você faz? Você faz um quadrado, por exemplo, de 20 por 20, faz essa conferência que nós vamos fazer aqui agora. Depois você faz, por exemplo, eu tenho uma máquina de 30 por 30. Você faz um quadrado de 50 por 50, um de 150 por 150 e um de 300 por 300. Usa a área inteira da sua máquina, ou 290 por 290, e faz 3 conferências, ok? 3 conferências. A conferência em tamanho pequeno, a conferência no tamanho médio e a conferência no tamanho grande. Igual ao meu amigo que falou que tem uma máquina de 1,5 m por 1,5 m. 3 conferências. Ou 4 ou 5 conferências. Quanto mais você aferir o seu equipamento, melhor ele vai ficar, ok? Então, afere ele no pequeno, no médio, no grande. Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco. Por isso que eu não estou cortando, ok? Porque se eu ficar cortando, eu vou ficar jogando material, cortando, e eu acabo não precisando para aferir. Então, tem que medir bem certinho a régua, daí você mede ela. Se você tiver uma escala igual a minha aqui, por exemplo, é melhor do que uma régua comum. Se você não tiver escala, usa uma trena. Tenta ali pegar bem certinho e tenta observar, às vezes que tiver 1 milímetro, tiver no meio do milímetro, você coloca o meio. Aí você faz a conferência em 3, 4 e 5 pontos. Perfeito? Sua máquina vai ficar zeradinha. Zeradinha mesmo. Então, eu vou jogar agora essas medidas aqui. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu vou aqui no editar, configurações da máquina, calibrar eixo. Lá no meu eixo, eu vou começar pelo X. Lá no meu X eu mandei ele fazer 30 e ele fez 22,46. Eu vou gravar, ele já gravou. E agora eu vou em calibrar eixo, eu vou em Y, mandei ele fazer 30, tá? E agora eu vou em 45,15. É isso, né? Vou dar um gravar. E o que eu vou fazer? Eu vou soltar ele novamente. Aqui. Definir origem. O negócio está selecionado já. E vamos ver o quanto ele melhorou ou o quanto ele piorou. Ainda ele está aqui, ó, retangular. Deixa eu ver se alguma medida eu acertei ou alguma não gravou. Sacanagem, cara. Aqui a máquina fez eu passar uma vergonha aqui. No X ele não mudou nada, no Y ele diminuiu 5 milímetros. Então eu vou acertar um de cada vez. Vou ver se ela faz eu parar de passar vergonha. Configurações da máquina, calibrar eixo. Então ele abriu o Y, eu quero que ele faça com 30, mas ele me fez 40 cravado. 40 cravado. Gravar, gravar. E agora eu vou mandar ele cortar. Vamos ver se ele faz eu parar de passar vergonha, né? Vou fazer essa gravação bem aqui. Então tá aqui, ó. Ela tá aqui embaixo agora, ó, o meu dedo. Vou ver se o Y já ajustou. Ó, o meu Y aqui, ó, tá dando 30 agora, ponto 3. Eu vou ajustar novamente o meu Y, tá, pessoal? Então vou em editar, vou vir aqui, calibrar eixo. E eu vou falar ainda que eu tenho 30,35 que deu aqui. Observe, ó, ele tinha uma informação aqui que ele tá falando aqui que era 80,167. Ele diminuiu mais um pouquinho aqui. Então vou dar um gravar aqui e vou mandar ele fazer novamente. Conferi a minha medida. Ó, agora ele ficou um pouquinho menor aqui, deu 20,7, 29,68, 29,7. Agora, na verdade, para eu finalizar essa regulagem aqui no pequeno, eu cortaria o material para medir ele, pegando o paquímetro aqui, medir ele aqui, ó, agora, para afinar a mesma medida. Mas eu tenho que regular ainda o X. E o meu X aqui, ele está falando que está com 22,46 ainda. Então, vou em editar, configurações, calibrar eixo. Eu vou mudar para X. Eu quero cortar 30, mas ele me cortou 22,46.
Então, ó, ele está aumentando aqui já de 60 para 80. Está tendo um aumento. Vou gravar essa informação, gravar aqui novamente, tá? Vou mandar ele cortar. Então, ele foi cortar aqui desse lado, ó, mas vai dar para eu regular aqui. Vai dar para regular? Não, vai dar para medir, né? Então, perfeito. No Y não mexeu em nada. E no X, ó, 29,89. Então, pessoal, agora aqui eu já cortaria esse material para fazer o último ajuste fino nele no pequeno. E depois eu vou para o grande, por exemplo, ou já posso ir para o grande. Eu, na verdade, faria diferente. Eu já faria agora um quadrado grande. Eu vou fazer um grande com vocês, tá? Eu já vou fazer aqui um quadrado, então, aqui grande. Vou fazer um quadrado aqui maior. Um quadrado de 100 por 100. Perfeito. Já vou definir a minha origem aqui. E vou dar o iniciar. Bora lá? Limpar essa sujeira, né? Tá aqui, então, meu quadrado. Vou conferir ele. 100.4, ele deu um pouquinho maior, né? E aqui 99.33. No X, que ele já estava, onde ele estava um pouquinho maior, ele aumentou a medida, e onde ele estava menor, ele diminuiu a medida. Então, eu vou acertar ele agora com 100 aqui. Editar configurações da máquina. Então, no meu X aqui, ele está dando 100.30, calibrar eixo. Então, eu pedi para ele rodar 100 e ele me rodou 100.30. Desculpa, 100.30. Então, ó, ele teve uma pequena alteração aqui, ó. Eu vou gravar, vou calibrar eixo de novo, vou pegar o Y, vou falar que nós precisávamos de 100 e aí na altura ele me entregou 99.5 aqui para ser mais exato. Então ele está fazendo um pouquinho um ajuste pequeno aqui, ó, ok? Igual vocês estão vendo, gravar e ok, feito. Então agora eu consigo fazer esta. Feita a gravação aqui, conferência final, tá, pessoal? 99.95. Agora fica até difícil de medir assim. Essa medida do X, agora seria interessante eu cortar, por exemplo, para poder afinar essa medida. E aqui dormiu também, ficou muito igual, 99.95. Então agora eu estou com a minha máquina já bem calibrada. Eu posso fazer isso daqui, por exemplo, com 300 milímetros, ou eu posso fazer isso daqui, por exemplo, com uma máquina maior, 1 metro, 500. Eu vou usando a régua e vou conferindo essa medida em vários tamanhos, ok? Então, é desta forma que você vai calibrar a sua máquina. A máquina, por exemplo, que é a máquina Galvo, a gente usa aquele outro sistema de calibração que mostra, porque a lente é uma lente redonda e os cantos dela acabam ficando arredondados, diferente da máquina que é plana e ela faz tudo plano e a gente só precisa ajustar a área de trabalho mesmo, ok? Outra pergunta do meu amigo, tenho mais um amigo que fez uma pergunta, né? Que ele perguntou se falou da proteção de acrílico. Essa proteção aqui, para que serve ela? O que muda ela? Na verdade é o seguinte, no meu caso aqui da Two-Tree, ela ajuda a direcionar o ar. Quando eu trabalho com assistência de ar, ela ajuda a direcionar o ar, tá? E ela ajuda, ela tem a saidinha para direcionar o ar, é único, né? E ela ajuda a proteger a visão. Na hora que você olha aqui, você acaba não enxergando o laser diretamente, então para não queimar a vista. Então, ela tem essas duas funções, ok? Quem falou foi o JM Berto, maravilha. Então, ela tem essas duas funções. Vou mostrar aqui para vocês a tela. Tá aqui, ó. O JM Berto falou. Queria perguntar se alguns módulos isso altera a gravação. Não altera a gravação, tá? Por exemplo, já aconteceu ver algumas vezes de eu estar gravando um copo térmico e no meio da gravação cair, que é grudado com imã, né? Cair essa peça. Gravou o restante, fez a gravação perfeita, não mudou em nada. Porque muitas vezes a gente não usa assistência de ar. Pode ser que usando a assistência de ar, se ele cair, ele pare de direcionar soprando ar, daí pode ser que dê alguma diferença na gravação. Mas, dupla função, visual
e para direcionar o fluxo de ar. Perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não vá embora sem se inscrever no nosso canal, sem deixar aquele like e tocar o sininho aí, ó, deixar ativado o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse aqui. Tem alguns pontos importantes aqui, algumas perguntas interessantes que estão perguntando para mim, Fernando, o que é a ferramenta T1 e T2? Eu vou mostrar elas para que use. Na verdade, elas são ferramentas, tá? Vou gravar um vídeo mostrando essa ferramenta. Tem mais um vídeo aqui falando assim, Fernando, divide para mim a área de trabalho de corte para fazer em 2 partes. Existe no Lightburn, existem algumas ferramentas que dá para fazer máscara, ou dá para fazer recorte no vetor. Eu já mostrei essas ferramentas, mas não mostrei ela funcionando na prática. Bora, vou mostrar aqui então para o meu xará, tá bom? E o erro 5 do G-Code, que é o terrível erro 5. Vamos trazer também um conteúdo especialmente para esse erro 5. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Este é o canal da comunidade Profissão Laser. Se você ainda não conhece a nossa comunidade, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você tem dificuldade em fazer gravações, venha para a comunidade, que lá nós temos um ambiente que vai ajudar você a desenvolver muito as suas técnicas de gravações, tanto para máquina de diodo, para CO2 e para as máquinas Fiber Galv. Também vou deixar aqui o link do curso do eixo rotativo. Ele é o curso mais completo do Brasil, que fala de eixo rotativo de vários modelos para várias máquinas. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até mais!